Leandro, as pessoas buscam você muito na internet com as mais diversas perguntas, né? Até o bordão mesmo que você falou, que você tem um Leandro Twin mais tema. Então hoje eu separei aqui, ó, top 7 Leandros Twins mais tema. Legal. Pra gente dar dica pras pessoas de musculação. Então eu procurei aqui quais são algumas das maiores buscas que tem ao redor de Leandro Twin, que tem a ver com academia e exercício. E eu quero que você responda pra gente aí o que a pessoa tá procurando. A gente vai fazer um pequeno dicionário de academia. Então vamos começar com o primeiro, João. Leandro Twin mais formação. Leandro Twin faz o quê? Você é formado em quê, Leandro? Bom, adiantei, né? Mas sou formado em pedagogia e em educação física. Comecei na pedagogia porque queria fazer parte da educação, sempre quis fazer. Só que no primeiro ano da faculdade eu acabei tendo acesso à academia de graça. E aí foi quando, depois de ser obeso, já tava magro, flácido, que eu começo a fazer e aí tomo gosto. E isso eu tô falando nos primeiros 6 meses, no primeiro semestre de pedagogia. E aí eu ia trancar a faculdade, mas me desincentivaram. Falaram, se você gosta mesmo, termina essa e faz outra. No primeiro semestre. Cara, desistir no primeiro semestre, acho ok. Tipo, não vai perder muita coisa. Mas eu escutei, tenho ali um respeito por patente, então eu respeitei os antigões e terminei pedagogia. E quando eu terminei, fiz educação física. E a pedagogia ajuda você na hora que você tá passando treino pra galera, tá fazendo vídeo? A pedagogia, eu acho que assim, ela cria um espírito educativo muito bom. Porque imagina que eu dei aula pra crianças. 6, 7, 8 anos. Então, quando você dá aula para uma criança, você tenta, pegar pela mão, você tenta falar de um jeito muito simples. Você, de certa forma, deixa até... Não que eu nunca fui assim, mas você deixa a sua vaidade de lado, porque, por exemplo, a gente vê isso em algumas pessoas que são pseudo-professores. Elas não estão tentando falar a linguagem que o público vai entender. Estão tentando falar uma linguagem que vai colocar elas num posto de admiração. É muito diferente eu falar muito tecnicamente para profissionais da área que eu sei que eles vão entender, e é isso que eles querem, e eu falar muito tecnicamente para uma pessoa muito leiga, que aí vai se sentir até mal, assim, vai falar, nossa, vai achar que eu sou demais do ponto de vista de conhecimento, mas educativamente é péssimo. Então, quando você dá aula pra criança, você deixa essa vaidade de lado, você faz questão que ela entenda. Então, de novo, nunca fui vaidoso nesse ponto, mas ali parece que você treina um pouco mais, então você deixa tudo aquilo de lado. E criou-se outras coisas também, por exemplo, se você reparar, eu sou uma pessoa que na vida pessoal eu falo palavrão, mas quando eu tô gravando um vídeo eu não consigo falar, simplesmente não sai. Por quê? Porque eu dava aula pra criança, né? Então, a aula pra criança criou-se ali uma dinâmica de não falar palavrão. Pouquíssimos palavrões que eu falei, pode ter certeza que foi num momento de empolgação que escapou. E eu me senti mal na hora. Eu me sinto mal quando eu falo algum palavrão, quando tem um microfone, quando tem alguém assistindo mesmo, né? Pô, é curioso imaginar o Leandro dando aulinha pra criança, que é tipo Arnold Schwarzenegger. Não, eu fui fazer as contas, Ed. Fui fazer as contas, eu dei aula pra crianças de 7 anos, isso eu tô falando de 2010, mais ou menos. Essas crianças hoje têm 21 anos. Estão treinando já estão na academia já. Não, 14 com 7, 21, é isso aí. 21, 22 anos. Então, assim, eu gostaria muito de ver os meus alunos, né? Lembro da Júlia, da Kathleen, do Juan. Eu gostaria muito de ver como é que eles estão hoje, sabe? É uma curiosidade, assim. Você que foi aluno do Leandro Twin, deixa um comentário aí pra gente saber se foi. Na escola João Firmino, que eu dei aula. Escola Estadual João Firmino. Próximo tópico, Joãozinho. Leandro Twin mais dieta. Deve ser uma busca bem comum, né? Da galera que tá fazendo exercício. Né? Porque assim, hoje o pessoal entendeu que a nutrição, ela vai abrir o caminho para que o treino progrida. Eu entendo dessa forma. Então não existe qual que é o mais importante. Vai existir, treinos são 100%, dietas são outros 100%. E assim sucessivamente, se a gente for entrar em outros assuntos hormonais. Mas a dieta, ela permite que você progrida no treino. Porque, na verdade, o seu corpo é reflexo do seu treinamento. Só que, lógico, como é que você vai progredir força se você não consegue se recuperar? Como que você vai progredir desempenho se você não consegue ter energia para treinar? Então, quando você concilia essa dieta junto, aí sim você abre um caminho de aceleração do crescimento, né? Projeto de aceleração do crescimento, fazer um PAC no corpo humano. E aí você também tem a questão da dieta para o emagrecimento, que, na verdade, para o emagrecimento, a dieta ela é mais importante do que o treino. Porque se eu pegar uma pessoa e só der treino para ela, ela não consegue emagrecer. É lógico que, instintivamente, né, por ela gastar mais calorias, talvez ela comece a fazer boas escolhas. Mas eu quero dizer o seguinte, se eu jogar um superávit calórico, uma dieta hipercalórica, essa pessoa pode fazer exercício que ela quiser, ela não vai emagrecer. Bem como o contrário vai acontecer, né? Se a pessoa fizer uma dieta hipocalórica, ou seja, que ela come menos calorias do que ela gasta, ela não precisa nem treinar, ela vai emagrecer. Não quer dizer que é uma boa estratégia, mas também deficitária, né? Existe uma falta ali do treinamento, do estímulo, etc. Mas funcionaria. Assim como, se a gente for só, né, fazer um outro exemplo, para o ganho de massa muscular, o treino importa muito mais do que a dieta. Porque se você fizer uma dieta hipercalórica com proteína, você não ganha massa muscular. E se você treinar e meio que comer qualquer coisa, você vai ganhar massa muscular. Então a gente tem aqui as importâncias principais de cada um. O que você acha que a galera mais
bate-cabeça, assim, em questão de dieta? Olha, quando você vai olhar, Ed, é um mundo muito complexo. Você tá falando de 4 anos de nutrição, fora as especializações que possa ter. Então imagina só uma pessoa sozinha tentar conseguir entender todo esse universo. O que normalmente acontece? A pessoa se desestimula. Ela fala, não, muito difícil e deixa pra lá, eu não sei fazer. O que eu digo pro pessoal? Começa fazendo o que representa 80% do resultado. E já fica fazendo, porque você já vai ter resultado. Os outros 20% são aqueles detalhes que você vai aprendendo. Até mesmo aprendendo porque você tá fazendo. Você tem uma dúvida, né? Então, por exemplo, vamos distribuir bem essas refeições? Vamos pensar em comer ali por volta de 4 vezes por dia? Café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Quando você divide esses pulsos de proteína em 4, você tem um bom aproveitamento. A gente sabe que de 4 para 6 não muda muita coisa, né? Você pode até comer 6 vezes por dia. Agora, de 2 refeições para 4, dá muita diferença de aproveitamento da proteína. Então, você coloca lá 4 refeições, meio que café da manhã todo mundo consegue fazer, almoço todo mundo para, janta todo mundo come. Então, encaixa ali um lanche da tarde. Coloca proteína em todas essas refeições. Quais são as melhores fontes de proteína? Procura, Leandro Twin, mas proteína, fontes de proteína você vai encontrar. Tem um vídeo só sobre isso. Escolhe, de manhã eu quero ovo e queijo, no almoço, na janta eu quero frango, carne ou peixe, no lanche da tarde eu quero um iogurte, posso colocar mais ovo, posso colocar uma proteína de soja, que é excelente, que fique claro. Depois se preocupe em comer salada. Mas quanto? Come salada. Qual? Qualquer uma. Até onde você estava comendo pizza. Agora você quer se preocupar para ter todas as cores no prato? Você entendeu? Não precisa. Só come salada. Em que refeição? Almoço e janta. Tenha uma ingestão de fruta. Fruta é importante. Então a gente está falando aqui de pilares. A gente está falando de proteína, que é importante. A gente está falando de vegetais, salada, que é importante. A gente está falando de frutas. Então coloca uma refeição que tenha frutas. E coloca um laticínio por dia, que pode ser um iogurte. Um laticínio não. Um fermentado. Pode ser um chucrute, se você tem uma descendência alemã. Pode ser. Pode ser um pouquinho de vinagre de maçã na salada. Pode ser. Pode ser um copinho de iogurte por dia? Pode ser. E aí você tem uma alimentação que é boa, né? E aí você vai ali colocar boas escolhas de alimentos nessas refeições. Leandro, eu não sei que alimento é bom e é ruim. Não, você sabe sim. Você sabe. Porque se eu falar pra você aqui, se eu falar bolacha ou falar banana, você sabe qual que é melhor. Mas tem uma bolacha que é integral, eu tenho meio dúvida. Você tem dúvida? Então não coloca. Porque alimentos saudáveis a gente não tem dúvida. Alguém tem dúvida se maçã é bom? Não. Se alface é bom? Não. A gente tem dúvida de quê? Se, de repente, uma bolacha integral vai fazer sentido. Então, se você tiver dúvida, se você pesquisar e continuar na dúvida, não coloca. Coloca o que você tem certeza. Então, você coloca lá um arroz e feijão no almoço, na janta, você coloca fruta de manhã, você coloca no lanche da tarde, de repente, um pão integral. Aí você tem uma alimentação e, pelo menos, ela já está direita. Você quer emagrecer um pouquinho mais? Tira um pouquinho mais do carboidrato, aumenta a ingestão de proteína. Quer ganhar massa muscular? Mantém essa proteína, aumenta o carboidrato. Então, assim, você tem ali, pelo menos o básico, que vai te dar resultado. Boa. E você vai problematizando. Poxa, mas será que a refeição no meio da... Será que eu posso comer carboidrato à noite? Mas você tem uma estrutura, você já está trabalhando, isso te surgiu uma dúvida. E aí você vai lá e pesquisa. Sucesso. Pô, próximo tópico aí, Joãozinho. Então a gente já sabemos o que o Leandro Twin faz, treinou a gente, já sabe o que comer, como resolver. Agora, treino. Qual que é a dificuldade da galera com montar um treino, pensar um bom treino na hora de se exercitar, Leandro? Cabe a mesma coisa que eu falei pra dieta pro treino. É um universo muito grande. Por exemplo, eu tenho um curso que ensina como montar um treino e periodização do zero. Tem quase 10 horas. Só sobre isso. E muito mais específico sobre hipertrofia muscular, porque eu poderia falar de vários tipos de treino, de agilidade, de mobilidade. Não, eu foquei na hipertrofia muscular. A gente tá falando de 10 horas. Inclusive, o curso é baratíssimo. Né? leandrotwin.com.br. Aproveitar para não ter que abrir um OnlyFans, você compra o meu cursinho. Mas é um universo muito grande. Então, de novo, como que eu sugiro que a pessoa comece? Poxa, veja quantos dias você pode ir por semana. Eu posso ir, por exemplo, 4 vezes por semana. Tá bom? Tá bom. Divida os grupamentos musculares nesse dia. Então, tenta treinar cada grupamento muscular pelo menos uma vez por semana. Então, um dia de peito, um dia de tríceps, um dia de ombro. Tenta misturar o sinergista. O que é o sinergista? Quando eu estou executando peito, supino, estou trabalhando tríceps e ombro. Então, eu posso colocar ou tríceps ou ombro no mesmo dia. Eu posso colocar até bíceps? Posso. Mas aí depende de outras estratégias que eu nem tenho tempo para explicar e você provavelmente não vai entender agora. Então, faz o básico. Faz o arroz com feijão. Eu vou fazer ali peito com tríceps, costas com bíceps, um dia de descanso, coxa e panturrilha e glúteos, porque homem também treina glúteo. E aí vou colocar na sexta-feira ombro, trapézio e abdômen, alguma coisa assim. Então, quer dizer, eu tenho ali uma divisão de treino. Coloco mais ou menos entre 3 a 4 exercícios para cada agrupamento muscular. Vou fazer mais ou menos 3 a 4 séries até a falha. Ou seja, você não vai parar antes de você não aguentar mais. Você vai até você não subir mais nenhuma com o movimento perfeito. Isso daqui muda muito.
Isso aqui não é o único jeito de treinar, mas é um jeito muito instintivo e intuitivo que dá um resultado absurdo. Lógico, quando eu tô atendendo, eu já sei, a pessoa não tá tendo resultado e pelas perguntas que eu faço, quando é o atendimento presencial, quando é online ela vai me escrever, mas eu já sei sabe? Uma pessoa tem uma disciplina boa na dieta, vai pra academia, mas a massa muscular dela é muito baixa. Você vê até o tônus muscular da pessoa é baixo. Não treina até a falha, treina muito leve, muito fraco. Ah, mas eu tenho que focar na técnica. Tem, mas não é técnica e leve. É técnica e cacete, e descer o pau. E aí, como é que você desce o pau? Pô, 4 de 10. Você não vai acertar 10 repetições. Poxa, eu que treino, apesar de você pode falar que não parece, mas eu treino há 16 anos. Eu não acerto, eu falo, poxa, eu quero fazer 10 até a falha. Às vezes sai 9, às vezes sai 11. Tá tudo bem, porque o músculo não tem calculadora, ele sente estímulo. Então coloca ali um peso que você falha com mais ou menos 10. Entre 8 a 12. Passou de 12, aumenta o peso. Fiz menos de 8, abaixa o peso. Como que eu escolho os exercícios? Eu vou olhar pra mim, certo? Então eu olho pro meu corpo e vejo que de repente o peitoral falta mais parte superior. Então eu vou colocar mais exercícios de superior. Leandro, isso é difícil, né? A avaliação estética ela é muito complicada. Quando você conversa com um designer de interiores, ele entra num ambiente e fala, isso aqui tá cafona, não esse. Esse aqui tá cafona, aqui falta alguma coisa. Só que ele sabe o que falta, ele fala, putz, isso aqui não combinou, isso aqui tá brigando com isso daqui. Você que é leigo, você talvez ou não perceba, ou entra e fala, dá pra melhorar, mas eu não sei o que é. Por quê? Porque o cara tem uma maturidade visual muito grande. Então, se você olha pro seu corpo e você não sabe nada, tá tudo bem. Isso é uma coisa que demora muito. Só que você pode pedir ajuda pra um amigo, pra um profissional, pra um professor. Aí, quando eu conto isso, o pessoal dá risada, mas chama o personal pra ir no banheiro, tira a camisa, abaixa a calça, mostra seu corpo pra ele, aí o pessoal fica, ei. Personal hoje em dia tá perigoso, Lucas. Personal tá meio perigoso. Realmente é uma profissão que tá um pouco, tem alguns desvios morais. Mas peça ajuda pra alguém, mas e se o cara me zoar? Não, ele não vai te zoar. Às vezes não precisa nem ser um professor, pode ser um amigo. Se o personal te zoar na hora que você pedir uma avaliação do seu corpo, é um excelente indicativo pra você trocar de profissional, né? Exatamente, porque se você escolheu aquela profissão e você gosta, você tá até empolgado, você vê o cara preocupado, você fala, putz, que legal. Ah, não, faz mais superior de peito. Então você vai construindo um treinamento legal que não é perfeito, porque você não é técnico. Você não é da área. Então, você pelo menos acertando em 80%, pelo menos aqueles 20%, depois você vai pesquisando, você vai falando, putz, mas olha, eu me enganei. Pra mim falta mais pico de bíceps. Então, para pico de bíceps, eu tenho que fazer com o cotovelo mais afastado do meu tronco para focar mais a cabeça longa. Mas se você não treina bíceps, não tem como você saber isso. Porque você não vai ter essa dúvida, entende? Ah, eu fiz um treino de tríceps, só que eu foquei muito no cotovelo próximo do meu tronco. Eu poderia afastar para ter vários estímulos. Mas isso é avançado. Se você não faz o básico, não faz sentido se preocupar. E aí, para fechar, tenta colocar pelo menos uma técnica avançada para cada agrupamento muscular, para pelo menos você ter algo para elevar o seu treinamento. Então pode ser um drop set, um rest pause, um GVT, um FST, um SST. De novo, se você não conhece nenhuma dessas nomenclaturas, eu tenho um vídeo explicando cada uma delas. Inclusive eu tenho um vídeo mãe que fala sobre as principais técnicas avançadas e tem um vídeo de cada técnica avançada. Então a pessoa consegue entender qual é boa para ela. Leandro, mas o drop set faz o mesmo resultado do resting pause? Não. E qual que eu coloco? Coloca qualquer um. E aí depois vai estudar o que cada uma faz para você saber se aquela faz mais sentido para aquele determinado grupo. Então primeiro faz o básico, porque o básico te dá 60%, 70%, 80% do resultado. E os outros 20% que faz muita diferença, principalmente porque você está se dedicando, então você quer ver resultado, né? Porque senão você perde o estímulo. Mas aí você continua indo atrás. Irado. Pô, isso aí, uma aula em 5 minutos, tá maluco? Próximo tópico, João, pré-treino. E aí, aproveitando aqui, ó, só um recadinho dos nossos patrocinadores, pra quem não sabe, temos o cupom na Growth, que é o cupom Genética. Então se você quiser comprar aí suplemento, seu pré-treino, creatina, betalanina, se você quiser comprar ele pra implementar o seu treino, não esquece de usar o cupom Genética na Growth. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado pra você poder lembrar aí de comprar dos nossos queridos parceiros. Leandro Twin, qual que... Ó, viu que a gente tava seguindo uma ordem aqui, sim, né? Então, beleza, o cara já sabe como ele vai treinar, tudo mais. O que é pra você um bom pré-treino pra quem tá indo se exercitar? Quando o pessoal pesquisa pré-treino, a gente bifurca aqui. Pode ser suplemento pré-treino ou pode ser refeição pré-treino. Logicamente, primeiro eu vou falar da refeição, que a gente tem que focar no que é mais importante. Eu gosto de um pão. Pode consumir. Uma fatia de pãozinho pra mim ali, uma geleiazinha nice. Você consumir carboidratos antes do treino é importante, mas antes do treino são até 8 horas antes do treino. Então você não precisa consumir imediatamente antes. Então aqui no pré-treino eu vou deixar algumas situações para ver o que o pessoal se identifica mais. Você tem o cuidado de sólido ou líquido. Normalmente, quando você tem menos tempo entre a refeição
e o seu treino, você opta por algo líquido porque tem a digestão mais fácil. Então, por exemplo, eu tenho ali entre 15 minutos a 30 minutos para poder ir treinar. Tem gente que acorda, dali 15 minutos, meia hora já tá treinando. Seria melhor que consumisse aí sim um whey, que tem uma digestão mais rápida, e de repente um oximase, que também tem uma digestão rápida. Tô dando sugestões, mas existem outras, tá? Entre 30 a 60 minutos, se eu tenho um tempinho um pouco maior, eu posso continuar consumindo whey, mas se eu colocar, por exemplo, um leite, e agora eu posso trocar o oximase, posso colocar uma banana, vai bem também, né? Então tem proteína e tem carboidrato. Sempre essa combinação, tá? De proteína e carboidrato. Como eu disse, não é obrigatório, mas ninguém errou fazendo isso. Então, eu consumi carboidrato aqui, uma hora antes do treino eu não preciso consumir. Mas se eu consumir também não tem grande problema. Então, na dúvida, coloca. Então, você poderia consumir assim um leite com banana, um iogurte com banana. Existe uma bebidinha láctea da Growth, Boa, que inclusive é muito mais barato que o YoPro, que eu não tenho nada contra o YoPro, mas eu vou usar dele como escada para propaganda da Growth. Mas ele é tipo um YoProzinho da Growth, que é maravilhoso e é muito mais barato. Eu tomei um, inclusive, vindo pra cá. De baunilha é maravilhoso. Qual que é o seu favorito? Eu tenho essa discussão com o Edson da Growth, qual que é o melhor? Baunilha pra mim é o mais gostoso. Eu gosto do de chocolate, é top. Bom, não, todos são bons. Todos tô provando de moranguinho agora, de moranguinho. Ótimo também. É que eu sou fã de baunilha desde criança. Eu não sei, eu tinha uma coisa que minha tia falava que ia fazer um bolo de baunilha e eu achava aquilo mágico. Eu acho que é isso, na verdade. Eu acho que tem uma ligação afetiva. Bom, então você pode consumir um desse, por exemplo, com uma banana, uma coisa assim. Você tem uma horinha ali pra treinar. Se você tem 1h30, você pode aí de repente fazer leite, banana, aveia, né, que deixa a digestão mais lenta. Tudo bem. Se você tem ali entre 1h30 a 3 horas, aí você pode pensar numa refeição sólida com toda a tranquilidade. Por exemplo, se eu tenho 2 horas para poder comer, eu posso comer carne vermelha, porque apesar de pesar um pouco mais na digestão, eu tenho 2 horas. Então eu como ali 100 gramas de patinho, com um pouco de arroz, com um pouco de feijão, com batata. Se eu tenho entre 1 hora a 1h30 e quero fazer uma refeição sólida, tem que ser uma refeição sólida de digestão mais fácil. Por exemplo, um peixinho, tem uma digestão mais fácil, uma tilápia, e vou comer com uma batata inglesa, tem um índice glicêmico um pouquinho maior. Se eu tenho 3 horas para ir treinar, e eu não quero ir treinar com fome, né? Então eu como e a próxima refeição ou fica no horário do treino, ou eu não consigo fazer. Então eu vou comer 3 horas antes, eu posso fazer uma refeição mais pesada. Posso colocar ovos inteiros, que tem gordura, então deixa a digestão mais lenta. Posso colocar um arroz integral, entende? Então posso colocar coisas que realmente vão me dar mais saciedade. Agora, para que vocês não copiem, mas entendam, porque o objetivo, eu como professor, não é criar um monte de gente que decorou o que eu falei. Não é isso. Inclusive isso é chamado de educação bancária. Já ouviu falar? Educação bancária é aquela que o professor faz o aluno copiar o que ele falou e na prova ele saca isso. Ele dá a prova, o aluno faz a prova e no outro mês ele esqueceu tudo. Isso é uma educação bancária, o que é péssimo. O que eu quero ensinar para quem tá aí é ensinar a pensar. Faz sentido. Então, como que você... Porque quem pensa logicamente consegue falar, esse alimento serve, essa situação eu uso líquido, essa eu uso sólido, essa eu uso suplementação. Quando você pensa, o que é um bom rendimento de treino? É você treinar nutrido, com nutrientes no seu organismo e de estômago vazio, com processo de digestão reduzido. Porque quando você está fazendo digestão, você já deve ter ouvido falar disso. Olha, filho, não pula na piscina que vai te dar congestão. O que é a congestão? A congestão é um acúmulo de sangue para uma função. Então você acumula sangue na parte central do seu organismo. E logicamente se o sangue está aqui, não está no músculo. E quando você vai treinar, o rendimento cai. Se você começa a treinar, o que o corpo vai entender? Eu devo fazer digestão ou eu devo fazer força para não morrer? Porque ele não sabe o que está acontecendo. Poderia estar fugindo de um leão, precisando subir numa árvore porque tem alguém atrás de mim. Então ele vai dar prioridade para força. Só que quando você tira o sangue da parte do estomacal, da digestão e leva para a musculatura, o que acontece? Você tem ali uma dissipação do seu processo, ou seja, você não consegue fazer a digestão bem e aí você passa mal. Pode crer. Então, para que o seu treino renda bem, você tem que ter nutrientes no seu organismo e o processo digestivo tem que estar tranquilo. Entendeu isso? Entendeu tudo. E aí agora que você fez um pré-treino legal, que inclusive vale o teste, tem gente que se dá bem com sólido, com líquido, com mais tempo, com menos tempo, faz um teste. Você tem que se sentir bem no seu treino e ter proteína e carboidrato ali no seu pré-treino, que isso não vai enganar ninguém. Aí você pode pensar em colocar um pré-treino, propriamente dito, de estimulante. Que vem com cafeína, taurina. Por exemplo, o Raze, esqueci, me fugiu o nome do outro, é o Raze e o... Eu tenho tomado Raze. Eu esqueci o... sinistro. Bom, o Raze é maravilhoso, eu esqueci o nome do outro, perdão. Espero não ser demitido depois de 16 anos na marca, né? RH, né? É porque eu também uso o Raze, mas eu usava o outro antes. O Raze, ou qualquer pré-treino, você consome ali mais ou menos uns 30 minutos a 1 hora antes do seu treino. E ele vai ter alguns nutrientes para melhorar a performance do treino. O que eu indico? Tenta usar menos ele, do tipo 1 a 2 vezes por semana, porque quanto mais você usa, mais o seu corpo se adapta e depois você perde
aquela eficiência. Então você toma ele e não sente nada. Aí você tem que aumentar a dose. Tudo bem, mas chega uma hora que não dá mais pra aumentar a dose. Então, se você toma esporádico, é melhor. Toma só em dias de cansaço. Aí sempre tem um pra falar, sim, mas eu tô cansado todo dia. Então você não tem que tomar pré-treino. Você tem que tomar alguma coisa pra dormir melhor. Uma noite de sono, né? Você toma uma ashwagandha, talvez uma melatonina. Sai da escala 6x1, tem... Então o cansaço tem várias, né, coisas. Poderia ser alimentar, poderia ser estresse, poderia ser uma série de coisas. Mas teria que pensar em não estar cansado todo dia. Porque não é normal você estar cansado todo dia. Lógico que pode ser explicável. Pra quem dorme 5 horas por noite é explicável. Mas não deveria ser normal. Tem vezes que tem o que fazer. É só a gente se mexer um pouco. E eu entendo que tem vezes que não tem o que fazer. Às vezes eu atendo uma mãe que tá com um filho recém-nascido. Ela não vai dormir bem, provavelmente, porque a criança vai chorar, ela tem que dar de mamar, o sono dela vai ficar interrompido. Vai fazer o quê? Mas quando dá, a gente muda. Mas o pré-treino é basicamente isso. Tomando ali meia hora, 1 hora antes do treino. É uma resposta mais simplória. Coisa linda. Próximo tópico, Joãozinho. Leandro Twin, mais exames. Então o nosso camarada aqui já sabe como ele vai treinar, já sabe o que ele tem que comer, já sabe onde ele vai montar um treino e pedir uma assessoria ali também. Mas o que você acha que são os exames assim? Vamos pensar 3 basicões. Que o cara precisa saber assim, preciso saber... Porque tem todo aquele papo, né? Eu tô gordo, mas meus exames estão bem. Eu tô magro, mas os meus exames estão mal. Quais são os exames pra conseguir responder se a saúde de uma pessoa tá boa ou não? Primeiro eu quero deixar uma dica pro pessoal, Ed. Faça exames periódicos, pelo menos uma vez por ano. Isso é legal, tá, gente? Isso aí não é pra resultado, isso aí é pra você viver muito. Porque tem coisas que são idiotas. Por exemplo, o colesterol, se ele tiver alto por alguns meses, não vai fazer nada na sua vida. Agora, se ficar por alguns anos, você vai se ferrar. E isso é totalmente mutável. O colesterol é uma coisa que se precisar de uma medicação, em 1, 2 semanas já melhorou. Se for uma questão de dieta, às vezes 1 mês já melhorou. Então, só fica assim quem não olha. E aí eu deixo um gatilho que eu desenvolvi pra mim. E eu falo pra todos os meus alunos da consultoria. Você tem uma dívida de fazer um exame de sangue por ano. Faça no mês do seu aniversário. É o maior gatilho mental que você pode criar. Então, eu fiz aniversário em 31 de janeiro, certo? Se eu não fiz exames desde 31 de janeiro, se eu não fiz em janeiro, eu estou devendo. Você faz aniversário em julho, então de julho você tem que fazer um exame. Se vem agosto, você fala, putz, não fiz. Então você não vai esquecer qual foi a última vez que você fez, porque esse é o problema. Será que já faz um ano? Mês do seu aniversário você faz o exame. E hoje tá muito fácil, né? Eu lembro que eu fiz uma publi pra uma empresa, que era uma empresa que você pegava um app, baixava o app, você se cadastrava, eles já passavam pra você a ordem do médico pra você fazer o exame. Legal. Já faziam os exames pra você e já te davam resultado. Então era um exame por quê? Às vezes é um trampo, você tem que ir num pronto-socorro, falar com um clínico geral. Bem que hoje tem pronto atendimento, mas às vezes quem depende do SUS, o processo é um pouco mais longo. Mas esse app era uma coisa assim, baratíssima, e aí dependendo do que você queria, da complexidade dos exames, ia ficando um pouco mais caro. Muito legal. Mas tá mais fácil, não conheço esse aplicativo, depois até quero que você me fale. Mas, por exemplo, do SUS, você marca ali uma consulta com o clínico geral, né? Não precisa de pronto atendimento, nada. Clínico geral, você marca uma consulta, chega lá e fala, eu quero fazer alguns exames. Tá se sentindo bem? Estou. Ele vai passar uma relação, você faz pelo próprio SUS, de graça. Você que tem convênio, usa o convênio. Tá maluco. Eu atendo gente, eu falo, você tem convênio? Tenho. Pode ver se você fez exame. Faz 2, 3 anos. O cara pagou 2, 3 anos de graça. Não usou nem pra fazer exame. Se eu puder usar o convênio pra pegar desconto no cinema, eu pego. Se eu puder pegar convênio, no mercado, você tá tudo pagando, você tá pagando o convênio, usa. Então usa pelo menos uma vez por ano pra controlar a sua saúde. Então você passa ali com algum profissional que pode te prescrever os exames. Você tem com os exames em mão, você faz e você avalia se precisa mudar alguma coisa na sua vida. Mas falando dos 3 mais importantes, eu só quis fazer essa ressalva porque é importante fazer os exames. Testosterona, certo? E talvez alguns do gênero. Então você pode olhar de repente uma prolactina, um estradiol, que são ali hormônios, vou pensar assim, sexuais, femininos, né? A gente pode explicar que, por exemplo, uma testosterona de mulher é um pouco mais difícil de se medir, porque você tem ali uma dificuldade até mesmo da leitura, porque é muito pouquinho e oscila muito, dependendo da fase que ela tá. Mas no homem é bem importante aí você ter pelo menos uma testosterona entre 300 a 800. Lembrando que se você tem 350, você não precisa ter 800 se você funciona bem com 350. O pessoal sempre quer o maior número, isso não acontece na prática. E aí você tem que ter uma proporção adequada para estradiol, que é aproximadamente 1:20, né? Então, para cada 20 números da testosterona, um número do estradiol. Ou seja, uma testo de 800, mais ou menos uns 40
de estradiol. Normalmente a mulher também não se preocupa tanto aqui. A prolactina ela pode subir, principalmente hoje, por estresse. Então, quando você tem ali um mecanismo que parece pouco explicável ainda pela ciência, ou eu que não estudei o suficiente, mas eu acho que eu li o suficiente, que quando você tem um disparo do cortisol, a sua prolactina pode subir junto. Só que a prolactina, ela, além de ferrar com a sua libido, ela abaixa a testosterona. Então, uma prolactina alta, prolactina, a favor da lactação. Quando a mulher está amamentando, ela tem a prolactina alta. Com a prolactina alta, você abaixa a libido. Não parece fazer sentido? Você está cuidando da prole, você não pode ter libido para fazer outra. Faz sentido. Porque já tem um problema ali para se resolver, ou você tem uma tarefa para se resolver. Só que imagina subir isso num homem moderno, que, enfim. Então, você tem ali um problema quando essa prolactina fica alta. Então, você pode olhar isso. Você pode olhar... sim, se você tiver texto baixa, tem algumas soluções, né? Então, você pode pensar em algumas estratégias de dieta e de treino, usar alguns fitoterápicos, tríbulos, maca, long jack, se for estresse, a própria ashwagandha. A prolactina mais alta... Depende muito por que ela cresceu. Se foi por estresse, provavelmente uma ashwagandha melhora. Mas você pode ter um tumor na hipófise. Não tô sendo catastrófico, né? Fica tranquilo. Até porque se tiver uma prolactina levemente alterada, não é um tumor. Quando é tumor, é uma coisa muito arregaçada. Mas aí você tem que consultar um médico, porque às vezes usar uma cabergolina por conta pode causar muitos efeitos colaterais. E às vezes não é necessário. Aí você pode pensar num segundo grande grupo, que seria o da tireoide. Então TSH, T3, T4. Dependendo dos resultados... pegar algo reverso, não T3 reverso, alguma coisa assim, mas aí depende. Mas um TSH alto, você deve investigar porque provavelmente você tem um hipotiroidismo. O TSH é o hormônio tireoestimulante. E aí você pode perguntar o seguinte, como que o hormônio tireoestimulante, que estimula a tireoide, ele alto indica um hipotiroidismo? Aí eu uso a analogia da empresa moderna, né? Ou da empresa de sempre. Que o chefe só grita quando você não trabalha. Exato. Alguns vão dizer, o meu grita até quando eu trabalho. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele explora você e ainda te cria traumas. Existem pessoas assim, mas existem chefes legais. Então, se o hormônio tireoestimulante está alto, quer dizer que ele está falando para produzir. E se ele está falando para produzir, é porque não está produzindo, provavelmente. Então, um TSH acima de 5, 4,5, com certeza é bom você mostrar para o seu médico. Se ele estiver muito baixo, quer dizer que a sua tireoide está muito rápida e pode até indicar um hipertiroidismo. Por exemplo, um TSH de menos de meio, né? Então você pode ter ali um indicativo de hipertiroidismo. Mas o hipertiroidismo, a pessoa não consegue conviver normalmente com o hipertiroidismo porque incomoda demais. E meio que o cara vai sacar, né? Vai sacar. O hipo não. O hipo, pra quem treina, eu atendo várias pessoas, várias assim, né? Já atendi algumas pessoas... O hiper, você quer dizer? Com hipotiroidismo. Só que a pessoa não percebe. Por quê? Porque imagina, eu vou dar o meu exemplo. Eu treino, eu faço dieta, tá bom? Aí eu começo a me sentir um pouco cansado. Eu posso falar, acho que é do treino. Eu posso começar a ganhar um pouco de gordura. Eu capricho mais na dieta e no cardio e não ganho gordura. Só que assim, eu faço uma força absurda pra poder treinar, tô comendo pouco, mas eu não engordo. Aí o cara vai olhar e fala, não, hipotiroidismo com 12% de gordura? Acho que não. Porque normalmente a pessoa vira, né, uma pessoa obesa. Você se sente cansado? Pouco, mas não sente muito. Porque, como eu faço exercício, a tendência é que eu me sinta melhor. Então, às vezes, pra quem treina, tá com hipotiroidismo e fica assintomático, entre aspas. Lógico que quando a pessoa entra com a medicação, esquece, voa. Então, dá uma olhada nisso, que isso atrapalha bastante. E pensar também no terceiro grupo, que seria o da insulina. E aí você pode tirar insulina, glicemia, hemoglobina glicada e o Romair, que é uma relação entre insulina e glicemia. Então, você deveria ter uma insulina baixa. O que é uma insulina ótima? 5 para menos. Que é uma insulina ok, 5 a 10. Acima de 10 costuma já ser meio ruim. Então, eu já atendi gente com insulina de 100. E isso prejudica muito o ganho de massa muscular e o emagrecimento. Só que, logicamente, você tem que ter uma insulina baixa, mas que funciona. Então, não adianta eu ter lá 1 de insulina, que seria ótimo, mas a minha glicemia ser 130. Porque quer dizer que eu não estou produzindo insulina para conseguir fazer o controle. Então, uma glicemia ali abaixo de 100. Então, tem uma glicemia abaixo de 100 em jejum, né? E uma insulina abaixo de 10, tá bom, eu vou render bem. Então, esses seriam os principais para quem quer ganhar massa muscular, perder gordura. Perfeito. Próximo tópico, João. Já deu uma queimada aí na parte dos exames também. Testosterona. Homens de 300 a 800 NGDL, nanogramas por decilitro. Que esse valor é o que você vai ver no seu exame de sangue. Pode ser que o seu exame de sangue não esteja em NGDL, esteja em pentagrama? Pode, mas provavelmente no Brasil vai ser nanograma por decilitro. Se não for isso, você faz uma conversão, testosterona total. Entre 300 a 800, isso é normal. 300 é normal.
300 é normal. Claro que o cara que treina, que tá preocupado com ganho de massa muscular, ele fala, eu queria ter 800. Mas é claro. Mas a gente observa, por exemplo, até mesmo em atletas, exames de sangue em atletas, não de fisiculturismo, atletas de esportes, o treino muito intenso pode abaixar um pouco a testosterona. Cara, tinha um amigo meu que passou por isso, sabia? Ele Eu treinava acredito tanto que ele teve que fazer um tratamento que a testo dele quase zerou. Tipo, pode acontecer. Muito, assim. Porque o treino é estressante. É um estresse físico, mas é estressante. E estresse demais abaixa a testosterona. Então, se você tem 300, 350 de testo e você não tem nenhum sintoma de testo baixa, indisposição, queda de libido, dificuldade para ganhar massa muscular, que outra razão não explique, porque, claro, Leandro, eu tenho queda de libido, tenho dificuldade para ganhar massa muscular. Sim, mas você não faz dieta, fuma, então é esperado. Então, não tem nada que justifique isso. Então, de repente, você pode pensar uma estratégia para melhorar essa testosterona. Agora, se você tem 300, 350 e você tá bem, você se sente bem, não precisa se preocupar. Se você tem uma testo baixa, abaixo de 300, de 250, provavelmente ela vai te prejudicar. Dificilmente você encontra alguém com 200 de testo que fala que tá bem e depois que você melhora a pessoa, né? Eu lembro que eu atendi o Evandro Freitas. O Evandinho de Fritas, do 99 Vidas, um beijo. Isso. Se você vê ele, você confirma essa história pra mim. Eu atendi ele e ele tava com 100 de testosterona. Caraca. Falei, Evandro, como é que tá a libido? Ele, não tá um negócio que tá voando, mas tá legal. Disposição, tá legal. Só que isso é subjetivo, você concorda comigo? Aham. Quando a gente melhora a testo dele, vai pra nível normal, que ele volta depois lá no consultório, ele falou, Leandro, retira o que eu disse. Tava tudo uma porcaria. A mulher tá até mais feliz, né? Opa! Porque ele viveu tanto tempo assim que ele acostumou com aquilo ali pra ele, funciona normal. De repente a mulher dele não cobrava tanto sexo, então eu consigo atender, então tá bom, né? Tá bom. Só que não tá bom. Então, quem tem abaixo de 250, normalmente precisa pensar alguma coisa pra melhorar. Primeiro ponto pra melhorar, né? São 4 passos pra gente solucionar a testosterona baixa, que sempre tem solução, sempre. Primeiro passo, você vai ter bons hábitos. Então, você vai treinar nem muito e nem pouco. Você tá treinando demais, diminui um pouco. Você tá treinando de menos, aumenta um pouco, ou nada, né? Vai fazer aeróbico, vai fazer uma boa alimentação. Uma boa alimentação não é uma dieta hipocalórica, porque quando você come menos do que você gasta, a testosterona tende a diminuir. Então eu vou fazer uma dieta normocalórica, que eu vou comer pelo menos o que eu gasto, e vou observar se isso já causa uma melhora. Vou pensar também, logicamente, no sono. Então eu vou ter um estilo de vida saudável. Vou tentar diminuir o estresse. Eu sei que nada do que eu tô falando aqui é fácil. Eu sei, mas essa é a solução, né? Tem gente que vai ter que engolir sapo, porque não pode pedir as contas, né? Mas tenha um plano B em mente, pelo menos. Não, eu vou ficar aqui, mas eu sei que tá me ferrando. Eu vou fazer plantão de noite. Eu sei que não é tão bom pra minha saúde, então, mas é o que eu preciso, porque eu ganho um pouquinho de dinheiro a mais. Mas eu vou tentar pensar alguma coisa pra sair fora disso daqui daqui a pouco, ou quando der. Melhora os seus hábitos de vida. Não fuma, não bebe, ou pelo menos diminui o máximo possível. É pra já se observar uma melhora, né? Conjunto a isso, passo número 2. Você não precisa ir do 1 pro 2. Você pode fazer o 1 e o 2 juntos. O que você não pode é ir pro 3 e 4 direto. Passo número 2. Coloca um fitoterápico. A fitoterapia é maravilhosa. Para quem tem testo baixa, não para quem tem testo normal. Tríbulos pode melhorar a testosterona, mas na dosagem correta. Pelo menos 1.000 miligramas de 2 a 3 vezes por dia. Maca peruana pode melhorar. Mais ou menos de 3.000 a 5.000 miligramas por dia. Quando você pega uma maca em cápsulas, que vai funcionar tão bem quanto pó, mas a cápsula tem 500 miligramas. Imagina tomar 10. Leandro, parece exagerado. Mas é isso. Encapsulou, agora virou 10. Então talvez tomar em pó seja mais fácil. Ou não. Talvez você não se adapte com o paladar, né? Mas tem que usar a dose correta. De 3 a 5 gramas por dia. Se você pensa em usar um long jack, que pode melhorar também, você vai usar lá 400 miligramas. 2 vezes por dia. Até 3 vezes por dia. Dá pra se usar todos ao mesmo tempo? Dá. Depende da necessidade. Seria todos na dosagem máxima? Talvez sim. Se o seu problema, de repente, é o estresse, porque você viu lá que o cortisol tá muito alto, ou você dorme muito mal, você pode pensar em usar, por exemplo, uma ashwagandha entre 250 a 1.000 miligramas logo antes de dormir. Provavelmente, se você começar a tomar ela, você vai sentir um sono exacerbado, porque quando o cortisol tá alto, você não consegue dormir. Então você acha que dorme bem, mas dorme mal. Quando você abaixa esse cortisol, você começa a dormir bem pra caramba e você fica sonolento por vários dias, porque você tá devendo o sono, seu organismo tá podre. Só que você não tá sentindo. Então, se for tomar ashwagandha, começa numa dose baixa, começa no final de semana, coloca o sono em dia, durma bastante, começa a tomar numas férias, alguma coisa assim. Isso você pode fazer em conjunto, né? O passo 1 e 2. Quando você vai pro passo 3 e 4, você está falando de intervenções medicamentosas. Então, você tentou fazer isso por quanto tempo? Pelo menos direitinho, 100%, pelo menos 3 meses. Você tem que ver melhora. Não normalizou? Aí você conversa com o seu médico para tentar estimular o seu organismo a produzir algo medicamentoso. Que normalmente é utilizado ali o clomifeno. E, obviamente, a dosagem não cabe a mim falar, porque depende do
que precisa. Pode ser que a sua prolactina não conseguiu descer, então de repente você vai usar uma cabergolina, mas com orientação médica. De repente o seu estradiol está muito alto, então você vai usar, talvez além de um clomifeno, usar um pouquinho de anastrozol. E isso tem que tomar muito cuidado para utilizar, porque dá muito problema. Eu não tô falando isso para assustar, porque você vai se ferrar se você fizer por conta. Então você vai tentar estimular, consertar ali com alguma medicação. E se isso não der certo, ou seja, passo 3 não deu certo, você vai pro último passo, que é você usar testosterona, né? Aí tem gel, tem implante, tem a própria injeção. E aí você vai discutir com o seu médico qual é o melhor. Agora, minha testo tá baixa, mas eu sou fumante, cheiro no final de semana, não faço dieta, como mal, treino mal, vou tomar uma dura por semana. Não, tá errado, você entendeu? Porque é isso que a gente vê. Se eu tomar uma durinha, se eu tomar uma durinha, vai subir a testo, mas você vai se ferrar ainda mais. Porque se a sua testo baixa veio pelo estresse, saiba que essa testosterona de uma dura por semana que fica suprafisiológica, você vai ficar mais estressado ainda, ou seja, sua vida vai ser horrível. Em curto prazo, na primeira semana, 2, você vai adorar. Daqui 8 semanas, 12 semanas, sua vida vai estar pior ainda. Isso eu posso te garantir. E pra gente terminar, o último Leandro Twin mais tema do dia, Leandro Twin mais suplementos. Ué, acho que a gente já falamos muito sobre suplemento. Vamos fazer aqui, ó. Leandro Twin, aproveitando aí, lembrando todos o cupom Genética na Growth, os nossos queridíssimos parceiros. Mas você consegue falar rapidinho pra gente aí o que você acha que são os top 3 suplementos? Muito legal. Inclusive, quem tá ouvindo até agora, clica no gostei, porque se tá até agora é porque tá gostando do papo. Né? E eu tô falando isso porque você vai pensar de tudo isso que a gente falou, né? Vamos fazer um resumo, então. Creatina, para melhorar a competência do treino de força. Beta-alanina, para melhorar mais a recuperação, para melhorar mais a resistência muscular. Isso pode ser muito bem-vindo quando você está fazendo uma bicicletinha no final do treino, que queima os quadríceps, ou fazendo escada, ou então trabalhando com altas repetições, um drop set. Creatina, 5 gramas dia, mais ou menos, ou 0,07 vezes o seu peso. Beta-alanina, de 3 a 5 gramas por dia. Então, se você pesa ali até uns 70 quilos, 70, 80 quilos, 3 gramas. Pesa acima disso, 5 gramas, tomados todos os dias. E por fim, um terceiro, um termogênico se você quer secar, ou um pré-treino se você está fazendo uma dieta de ganho de peso, para se usar ali 1 ou 2 vezes por semana. E se eu for colocar um quarto item aqui, sob demanda, o que você precisa. Você não ingere proteína? Whey. Você ingere proteína? Não precisa de whey. Você dorme bem? Não. Então eu vou pensar em usar, de novo, uma ashwagandha, uma melatonina, um 5-HTP, um GABA, uma glicina. Poxa, não, eu durmo bem, o meu problema é o estresse. Então de repente eu vou pensar em usar uma passiflora, um mulungu, uma valeriana, uma melissa. Enfim, tem um monte de coisas que eu poderia fazer a utilização sob demanda. Animal. Pô, isso aqui é perfeito. Tem um bom ciclo aqui pra você começar a pensar em fazer exercícios. Ficou muito legal essa lista aí, viu? Pô, bom jeito. Bom treino pra você aí. Espero que esses tópicos te ajudem.